Olá, bom dia. Estamos de volta com a nossa oficina. Hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 2, que a gente está falando sobre a ideia de contágio, mas tentando expandir o máximo possível esse conceito, essa noção, e pensando poemas que tentem articular de alguma forma essa palavra no sentido ampliado. No último encontro a gente pensou a ideia de cadeia, né? E vimos poemas que produzem cadeias sonoras ou cadeias de sentido. E vocês fizeram poemas super interessantes a partir do texto Quadrilha, do Drummond. E para esse encontro a gente pensou no poema Tecendo Amanhã, que é um poema do João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano, super conhecido, vocês devem conhecê-lo. Eu acho fabuloso, assim, um dos grandes poetas da nossa língua. Nesse livro, A Educação pela Pedra, que é um livro de 1966. O João Cabral ele é conhecido por ter um rigor formal muito forte, assim, ele é muito rigoroso na construção do poema, isto é, a construção do poema, né, a versificação, o modo como a sintase é trabalhada dentro do poema, é a matéria principal da sua poética. Talvez não seja a principal, mas é muito relevante dentro da poética dele. E apesar disso, o poema que a gente vai trabalhar é o poema talvez dos que a gente colocou na antologia nossa, na nossa coletânea, aquele mais ligado a questões sociais. Porque, enfim, existe uma certa ideia crítica de que poemas que são muito preocupados com a linguagem são menos engajados do ponto de vista político. Mas esse poema do João Cabral é uma prova de que é possível ser muito sofisticado e trabalhar a linguagem de forma muito elaborada e, ao mesmo tempo, propor uma reflexão social política. E como eu e Lara observamos que vocês estão, mesmo sem a gente provocar, vocês estão muito ligados a questões sociais, enfim, porque de fato as questões sociais e políticas nos atravessam sempre. Então a gente resolveu nesse encontro explorar isso assim, de uma forma mais colocada mesmo, assim, né? E aí o poema Tecendo Amanhã, ele fala sobre como o primeiro verso dele dá a pista do que o poema todo vai falar. Ele diz: um galo sozinho não tece uma manhã. Isto é, né, assim, ele cria essa imagem do galo cantando como se o canto dos galos trouxesse amanhã, tecesse amanhã, né? Mas um galo sozinho não é suficiente. Então ele vai dizendo que é necessário que outros galos se juntem àquele primeiro grito, àquele primeiro canto do galo, né? E aí, quando todos os galos se juntam numa espécie de rede, de teia, né? Ele usa essa palavra, teia, aí amanhã vai surgindo. É claro que ele está falando isso assim, pensando numa questão, me parece, bem explicitamente social, isto é, as transformações, né, o advento de uma manhã, de algo que surge novo, né, iluminando as trevas de um momento anterior, da noite, ela só é possível com a participação coletiva, se todas as pessoas se engajarem, de modo que não se trata de saber quem puxou o primeiro grito do galo. É importante que exista a teia de vários galos, né? E aí o poema é dividido em duas estrofes. A primeira estrofe é toda sobre o galo, sobre o grito dos galos, o canto dos galos, né? Ele que usa a palavra grito, mas enfim. E aí todos os segundos versos, eles terminam com a palavra galo, todos. Então é alguma palavra no primeiro verso, a segunda galo, outra palavra, depois galo. Então tem galo em todas as... De dois em dois versos se repete no final a palavra galo. Então, quer dizer, o galo é o elemento central dessa primeira estrofe. E nas 10 estrofes nos 10 versos de que é composta a primeira estrofe, 8 dos versos tem a palavra galo, né? Então essa repetição do galo também parece querer chamar atenção para a existência de vários galos e de como é importante juntar no poema, como na imagem que ele está criando,
todos esses galos, né? E aí no penúltimo verso ele começa a introduz a palavra manhã, que é o que vai ser tratado na segunda estrofe. Mas tem uma coisa curiosa também nessa primeira estrofe, que ele de alguma forma suprime alguns verbos dos galos. Por exemplo, ele diz assim: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, ponto. De um que apanhe esse grito que ele gritou e o lance a outro. Mas ele suprime o verbo, então fica de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes gritara e o lance a outro, mas ele suprime o verbo. E isso faz com que a sintaxe fique toda remexida. Cria uma espécie de um labirinto sintático, do qual é difícil de sair, assim, né? Então ele acirra a criação da imagem poética através dessas encruzilhadas linguísticas, que são muito interessantes e que ele elabora de um jeito muito único, assim. Bom, aí na segunda estrofe ele chama amanhã, assim, né? No final da primeira estrofe ele diz que amanhã começa como uma teia tênue e aí ela começa a ser tecida entre todos os galos. E aí a partir da teia ele vai criando outras imagens que sonoramente se assemelham à palavra teia e a ideia de tecer amanhã, que é o que está no título do poema, e vai fazendo com que amanhã de uma teia vire uma tela, depois uma tenda, depois um toldo, né? Assim, então, e todas essas palavras têm uma aproximação de sentido e uma aproximação sonora. Então eu acho muito interessante também como ele articula som e sentido, né, que é o grande lance do poema, da poesia. O grande lance da poesia é esse, vai dizer um teórico e poeta como Paul Valéry, francês, né? A poesia é sempre uma hesitação entre som e sentido, né? E aí ele vai colocando esses verbos no gerúndio para descrever o que vai acontecendo com amanhã. Ele diz assim, começa lá na primeira estrofe, né? Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Aí a segunda estrofe. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo. Esse entretendendo é um verbo que nem existe, né? Entretender, não é um verbo que exista. Mas é interessante como esses verbos estão no gerúndio, dando uma impressão de que as coisas vão acontecendo, né? De que elas não são dadas. E que esse futuro, na verdade, vai sendo construído a partir desse chamamento coletivo a todas essas vozes que compõem um evento. No caso, ele cria essa imagem poética, né? Que tecem uma manhã. E aí, por fim, essa manhã, ela começou teia, depois virou tela, depois virou tenda, depois virou toldo, e é um toldo que plana livre de armação, e no final ela é toldo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si luz balão. Então, no final, ela vira um balão e algo que sobe, que de fato anuncia esse novo dia, enfim, esse porvir, né? Nos dois últimos versos tem uma jogada interessante também com tecido, né? No primeiro, no penúltimo verso, a palavra tecido aparece como substantivo, né? No sentido de assim, tecido, a malha, né? Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que aí tecido, de novo, a mesma palavra, só que como verbo no pretérito perfeito. Uma vez tecido, uma vez que ele foi tecido, ele se eleva por si luz balão. Então esses jogos de palavra, esses arranjos sintáticos que o João Cabral cria são fabulosos, e a mensagem que ele passa me parece ser super interessante também. Então a proposta Bom, e por que a gente achou também que esse poema tem a ver com a ideia de contágio, né? Porque os galos, eles vão se contagiando uns aos outros, né? Um contágio mútuo para que algo possa surgir, para que amanhã possa ser tecida, para que um novo dia possa aparecer, para que uma vez tecida, amanhã se erga, se eleve sozinha, por conta própria, como um balão, né? Então, assim, essa ideia de que é importante que uma voz ou uma pessoa contagie a outra para produzir uma mudança, para produzir uma esperança que seja, enfim,
para produzir um futuro, né, de alguma forma. Então a proposta é que a gente pense essa ideia de contágio a partir de uma questão social e a gente tente criar uma imagem, uma metáfora, como o João Cabral criou. O João Cabral criou a ideia de, né, assim, para falar desse coletivo que se organiza para produzir um futuro, ele pensou galos que tecem uma manhã. Então a gente queria que vocês pensassem uma imagem para falar de uma coisa que pode corresponder a algo que está acontecendo agora ou não, não precisa, mas é importante que isso não fique explícito, que isso seja colocado através de uma metáfora, né? O João Cabral usou essa: galos que gritam e tecem uma manhã. Então a gente queria provocar vocês a pensar alguma coisa nesse sentido de um contágio, de um chamamento contagiante ao coletivo que produza uma novidade, que produza uma esperança, que produza um futuro a partir de uma metáfora. Então esse é o desafio aí da semana. Espero que vocês tenham gostado do poema. A Lara vai lê-lo inteiro. E é isso. Ficamos aguardando os poemas de vocês. Reiterando que é importante que esse objeto final do chamamento coletivo seja metafórico no poema de vocês, que não seja explícito. Senão perde o barato, assim, né? Acho que a poesia tem a ver também com essa possibilidade de criar imagens, de criar metáforas, assim. Então, é isso. Fica aí a provocação, espero que vocês curtam. Já estou aguardando ansiosamente os poemas de vocês. Uma boa semana a todos e a gente se fala. Beijos.